Para quem está chegando agora, nós fizemos uma semana de maratona de lives, cujo propósito era ajudar as pessoas a conseguirem fazer um bom planejamento para 2021, planejamento pessoal, tá? Para que elas pudessem sair de 2020 com mais perspectiva, com mais possibilidades, porque 2020 realmente foi um ano desafiador para muitas pessoas. E aí nós convidamos alguns profissionais, e para quem participou das lives, lembra que a gente trouxe aqui na primeiro dia, na segunda-feira passada, o Nilson Caldas, ele que é o gerente de marketing da BASF, ele bateu um bolão com a gente aqui, ele falou do trabalho de coach que ele faz dentro da BASF, ele foi treinado pela BASF para poder fazer mentoria com o pessoal da BASF, para receber mentoria, e hoje ele é um dos mentores da BASF, então foi uma conversa muito legal. Na terça-feira, a gente recebeu aqui a Alessandra Mercadante. Foi muito rica a conversa com ela, e ela trouxe uma coisa que eu fiquei curioso e não fui atrás, ainda mais vou, que é a questão dos 7 P's que atrapalham aquelas pessoas que estão fazendo o seu planejamento, né? E eu me lembro que um dos P's que ela trouxe, ela não falou os 7, falou só 3, é o padre, mas não o padre da igreja, mas o padre que simboliza a nossa cultura religiosa, os pais, e tinha mais um P ali que ela trouxe, que não é a procrastinação, mas é uma coisa que realmente faz sentido, que ela trouxe como contribuição. Já na quarta-feira, a gente estava com a Fabiana Sampaio, dos Estados Unidos. Lá ela trabalha com qualidade de vida, com emagrecimento, e foi uma coisa muito legal, todas as informações que ela trouxe. Inclusive, ela trouxe um conceito que se trabalha lá nos Estados Unidos, que é o Big Why, o grande porquê. Para tudo aquilo que as pessoas vão fazer, elas precisam ter um porquê que ela está fazendo aquilo, o que motiva ela. A grande verdade é que a gente quer coisas na vida, mas estamos nos movendo para agradar os outros, estamos nos movendo para poder fazer algo que seja visto pelos outros. E quando a gente passa essas coisas pelo grande porquê, a gente vê que o que sobra é o que faz sentido para a gente, o que sobra é aquilo que a gente vai em busca de fato. Na quinta-feira, que foi o nosso quarto encontro, nós tivemos amiga, é companheira, é uma baita profissional, Graciele Pisato. Ela é psicóloga, ela é coach, e ela trouxe muitas informações também sobre quem nós precisamos ser, o que atrapalha, o que ajuda. Na sexta-feira, tivemos aqui a Elaine Fernandes, que também é psicóloga, que também é coach, e ela desenhou conosco uma estrutura muito bacana do ser que tem condições de realizar um bom projeto, da expansão de consciência, que quando a gente vai fazer um plano pessoal, isso traz para nós. E fechamos no sábado com a Paula Vale, de Minas Gerais. A Paula foi uma surpresa legal, porque ela é muito nova, tem uma história muito bacana, tudo aconteceu muito cedo na vida dela, e isso a Karina está lembrando aqui, a Camila está lembrando aqui, ó, que foi... Camila, que foram o P que eu não falei foram os professores. Obrigado. E no sábado estava a Paula aqui, e ela trouxe uma história de vida muito bacana, desde os 8 anos trabalhando no comércio do pai. Ela acabou a faculdade de agronomia, fez um mestrado e abriu mão de um doutorado fora do Brasil, porque ela se conectou com o fato dela querer trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Então, essas pessoas que passaram na semana passada pelas lives, fica aqui registrado mais uma vez o meu agradecimento, porque o que eles trouxeram para nós, eu chamei de um verdadeiro banquete de luz. Hoje, a gente vai passar por alguns conceitos também do que eles comentaram, mas reforçando, e vamos entrar muito forte no fazer. A gente vai ver um pouco do que a gente tem que ser, o que nós temos que fazer para que os nossos planejamentos deem certo. Uma coisa que eu observei nesses anos de trabalho que eu realizo com planejamento pessoal
é que as pessoas elas dão conta de fazer um plano, elas dão conta de realizar um trabalho legal, mas é difícil entender o porquê de cada um que esses planos ficam pelo caminho. É como se de repente o plano não representasse aquela pessoa na sua essência, é como se ela tivesse planejado algo grande demais e isso não é um problema, ou ela não se disciplinou, não manteve foco para poder ir atrás daquilo que é importante para ela. Seja qual for o motivo, tudo isso dá para poder trabalhar numa mentoria, dá para poder trabalhar com alguém que faça aconselhamentos para poder ajudar essas pessoas. Paralelo às pessoas que começam e não terminam, tem aquelas que conseguem levar um bom planejamento adiante e o que sobra no final é fruto de uma mudança de cenário, porque temos muitas variações e isso aí acaba que inspira as pessoas que estão próximas a fazer o plano. O que é que nós vamos fazer agora aqui? Eu estou com um monte de anotações aqui na tela e eu vou trazendo essas anotações na forma de tópicos para que a gente possa ir conversando e fiquem à vontade para perguntar, eu vou responder na medida do possível. E a primeira coisa que inclusive foi trabalhada nas lives anteriores, que a pessoa precisa ter para poder fazer um bom planejamento, é a questão do equilíbrio interior. Mais do que dizer como que a pessoa pode fazer para alcançar um equilíbrio interior, porque aí demanda uma jornada longa, mas é como é que este equilíbrio ajuda a pessoa quando ela vai buscar, quando ela vai construir o plano dela. A pessoa que ela está bem equilibrada com as suas emoções, ela consegue fazer um plano aonde ela olhe para tudo aquilo que ela pode construir e consegue alinhar isso com a sua realidade interna. Um exemplo para que isso fique claro para a gente. Tem pessoas que estão no meio de uma dificuldade conjugal muito grande. Não é que esta pessoa é uma desequilibrada, mas essas complicações conjugais, elas nos desequilibram, elas nos desarmonizam. A mesma coisa acontece quando a pessoa está em desequilíbrio financeiro. E acaba que ela faz um planejamento visando tapar um buraco, visando fazer alguma coisa maior para esquecer aquilo que está reverberando dentro dela. E o correto seria fazer um planejamento exatamente para poder ajustar essas emoções dentro dela. Então, o equilíbrio interior, que é algo que a gente constrói, que a gente busca, que a gente persegue, ele ajuda bastante na construção dos planos. Estamos na esfera de quem eu preciso ser para poder ter um bom planejamento. Entusiasmo. Eu trabalho nas empresas e uma das coisas que eu mais escuto os RHs pedirem é: Jean, o que a gente pode fazer para motivar o meu time? E aí, o que motiva uma pessoa não motiva a outra. Mas uma coisa eu sei, que quando a pessoa faz um planejamento pessoal e isso está alinhado com os valores e com os propósitos dela, ela por si só se sente motivada. A motivação não é algo que uma pessoa nasce com ou nasce sem. Não é algo que Deus tocou na tua mão, na tua cabeça aquele dia, falou e vai ser motivado. Não é isso. A motivação tem muito mais a ver com decisões internas que nós tomamos quando acordamos. A pessoa que é motivada, ela escolhe estar bem, não importa quais sejam os problemas que visitem ela naquele dia. Ela escolhe estar disposta a olhar para as dificuldades sem ter que abaixar a cabeça, sem se abalar. E a pessoa, quando ela tem um planejamento pessoal, ela tem um motivo a mais para estar motivada, porque ela sabe que as melhores energias dela podem levá-la ao encontro daquilo que ela está buscando. Depois do entusiasmo, tem uma coisa aqui que eu gosto muito e que eu coloquei ela aqui como lei da atração. Mas não é aquela lei da atração para você pensar o dinheiro e chover dinheiro na sua cabeça, não é nada disso. A lei da atração, ela está muito relacionada com aquilo que eu penso o dia inteiro. Eu estava assistindo a live de uma psiquiatra que ela trabalha muito a questão dessa lei da atração
e ela falou assim, gente, a abundância, para quem estava reclamando da crise, né? Ela falou assim, a abundância, ela é dentro, ela não é fora. A escassez, ela é dentro, ela não é fora. De alguma maneira, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, se materializa em nossa vida. Eu costumo dizer assim, que aquilo que nós temos nas mãos foi construído nos nossos pensamentos. Então a lei da atração, para quem tem um planejamento pessoal, ela é muito importante, porque se você tem a disciplina de colocar os seus pensamentos a favor do teu plano, fica muito mais fácil do universo conspirar a favor dele quando você educa os seus pensamentos na direção daquilo que você planejou. Num exemplo contrário, tem gente que gasta energia, que gasta dinheiro construindo o seu planejamento pessoal, mas depois de feito ela não se ocupa mais nos pensamentos dela de ficar pensando o que ela pode fazer, o que ela pode construir e por aí afora. Então isso é o que eu chamo de lei da atração. Para quem gosta de leituras nessa linha, a Carol Dweck, ela escreveu Mindset. E a questão do mindset também é importante para quem quer fazer o seu planejamento pessoal. Olha só, ela traz na obra dois tipos de mindset, o mindset fixo e o mindset de crescimento. Vamos ao primeiro tipo, que eu até me percebi como sendo um, né? A pessoa de mindset fixo é aquela que tem dificuldades de lidar com o erro. Ou tudo está no absoluto controle dela, ou tudo está ali onde ela acredita que ela vai se dar bem, ou quando acontece algum problema, ela abandona o barco. A pessoa de mindset fixo, ela não dá conta de olhar para o problema que aconteceu e falar assim, ok, como é que a gente pode organizar isso? Não, ela se culpa e se culpando ela chega na empresa e fala assim, olha, eu não sou a pessoa certa para o cargo, estou me demitindo, e vai começar em outra empresa até se aparecer um problema lá e a história se repetir. Eu gostei muito desse livro porque eu me percebi uma pessoa de mindset fixo com dificuldades de lidar com aquilo que dava errado no meu dia a dia. E as coisas dão errado para muita gente no dia a dia. Era como se eu sentisse como sendo incompetência minha ou qualquer problema que acontecesse ao redor ali como sendo pessoal. E não era nada disso. Para se entender como é que as coisas funcionam, eu vou ter que falar o outro mindset que está no livro, que é o mindset de crescimento. A pessoa de mindset de crescimento, não importa qual seja o problema que acontece, ela olha e fala assim, ok, desse jeito não deu certo. Preciso estudar, preciso aprender, preciso tentar até fazer com que o outro jeito dê certo. Eu convivo muito com profissionais de recursos humanos. E de alguma maneira, o profissional de RH, para ele estar na onde ele está, ele precisa ser um mindset de crescimento, e porque lidar com pessoas, você pega uma empresa aí que tem 500, 1.000, 2.000 pessoas, significa que a chance das coisas darem errado aqui e ali é muito grande. E se este profissional de recursos humanos, ele não tem um mindset de crescimento, onde ele fala assim, ok, desse jeito não está dando certo, precisamos tentar ali, a tendência dessa pessoa entrar em desequilíbrio íntimo é muito grande. Então, eu me percebi como sendo um mindset de crescimento, e a parte legal eu não fiz nada para poder sair de mindset fixo, rígido, perdão. Eu não fiz nada para sair desse modelo de mindset para vir para o mindset de crescimento. Mas vim, porque só o ato de eu me perceber lá no mindset fixo, ajudou bastante eu me vigiar e me policiar. E quando alguma coisa dá errado, e até hoje dá, eu falo assim, não, isso não é pessoal. Isso não é comigo, e isso se eu der mais um passo eu consigo resolver. Então, para quem não leu sobre mindset, Elaine querida, seja muito bem-vinda aqui. Falei bem de você ainda há pouco aqui na apresentação das pessoas que participaram aqui. E aí, saindo do mindset, tem uma reflexão que eu gosto muito, que é do ser, do fazer e do ter. Certa vez eu li uma fala que diz assim,
As pessoas entendem errado o conceito do ser, do fazer e do ter. Elas acham, e aí foi um exemplo que a pessoa trouxe, que quando elas tiverem dinheiro ou quando elas tiverem uma situação boa, elas vão fazer coisas legais para serem felizes. E ela fala assim, é exatamente o contrário. As pessoas precisam ser felizes aonde estão e com o que têm para fazer coisas bacanas que levem elas a ter uma situação materialmente falando melhor, seja na carreira, seja nos resultados materiais. Eu gosto muito de uma pergunta que trabalha o seguinte raciocínio. Quando nós queremos ter um resultado diferente na vida, seja esse resultado material, seja esse resultado de saúde ou financeiro, qualquer resultado que a gente quer ter na vida, a gente costuma fazer um esforço a mais, a gente faz mais de alguma coisa, esse resultado chega no patamar que a gente quer, mas 3 ou 4 meses depois ele volta ao patamar anterior. E aí a gente abre uma reflexão com as pessoas que é assim, por que esse resultado ele cresceu, mas 3 ou 4 meses ele volta ao patamar anterior? E as respostas que vêm, elas estão todas certas. Porque faltou foco, porque faltou objetividade, porque a pessoa não se comprometeu. Tudo isso é uma verdade. Mas a grande verdade por trás dessa questão, por que a pessoa foi até um ponto e voltou? Exemplo, a pessoa fez um regime, conseguiu perder alguns quilos e 3 ou 4 meses depois ela voltou. Um profissional da área de vendas, ele que fez um trabalho para poder aumentar o faturamento dele, aumentou, mas depois voltou. A grande resposta é que esta pessoa ela não mudou o ser dela diante daquilo que ela queria. E por mudar o ser, vamos entender como mudar a forma de pensar. A pessoa, a Fabiana, ela trouxe muito essa questão na live dela, que ela falou assim, as pessoas elas mudam a dieta, mas não mudam a forma de pensar sobre a comida. E quando a gente muda o nosso ser diante daquilo que a gente quer ter de melhor, nós conseguimos ter um crescimento, nós conseguimos ter uma melhoria, e eu diria que esse crescimento ele é sustentável, porque o ser se educou mentalmente para chegar lá. Então, se você quer fazer um planejamento, olha muito para a tua forma de pensar daquelas coisas que você quer a mais. Para quem estava aqui no sábado, na live com a Paula Vale, nós conversamos sobre uma obra chamada Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro, embora tenha esse título, Os Segredos da Mente Milionária, ele não fala nada de dinheiro, ele não fala nada de investimento. É psicologia pura. Para mim, aquela obra ali, para quem não é psicólogo, e eu não sou, é um grande tratado de psicologia para quem quer educar seus pensamentos diante de questões de dinheiro mesmo. Ele fala que a gente herda muito modelos dos nossos pais e somos leais a esses modelos, mas que serviram para eles lá atrás, que atendiam uma dificuldade a um contexto lá atrás. Hoje nós somos outras pessoas, hoje nós estamos em outras realidades. Então a pergunta que fica sobre o ser, o fazer e o ter e se você quiser anota aí. A Camila leu, bacana, eu também gosto muito desse livro. A pergunta é, quem eu preciso ser para fazer coisas diferentes e ter resultados sustentáveis diante daquilo que eu quero? A grande pergunta é essa, quem que eu preciso ser para o meu planejamento pessoal dar certo e que ele seja sustentável? Porque se eu não tenho claro essa mudança que eu preciso ter na minha forma de pensar, vai acontecer uma coisa muito óbvia. Eu vou aumentar o meu fazer, eu vou fazer mais do mesmo e ele não vai se sustentar por 3, 4, 5 meses. Eu preciso mudar a minha forma de olhar para aquela coisa a mais que eu quero. Saindo do ser, do fazer, do ter, a gente entra aqui na questão da personalidade.
E no questão da personalidade, eu gosto muito de olhar assim, tem pessoas que ela tem a personalidade forte, elas são convictas, e isso por um lado é bom, porque não é qualquer coisa que tira ela do ponto de vista, mas também tem a sua contrapartida, tem o seu outro lado da moeda. A pessoa, ela tem problemas com outras pessoas exatamente porque ela é uma pessoa firme demais, convicta demais, e acaba que ela não flexibiliza espaço para novas ideias, para novos pensamentos. Então, uma pessoa de personalidade forte, ela acaba encaixando lá naquele modelo do mindset fixo, e é difícil para ela flexibilizar algumas coisas na vida, e a gente está num mundo, que é a expressão que se diz aí que é o mundo líquido, está tudo tão em constantes transformações, que a gente ficar rígido é um modelo que não nos favorece para algumas coisas, mas para outras sim. Tá? Então veja a questão da tua personalidade. Uma coisa que eu vi a Elaine, que está aqui, ela conversou com a gente, é a questão do sentido para a vida. E a Paula Vale também falou desse livro. Quando eu encontro um sentido para a minha vida, quando eu começo a buscar respostas para perguntas, quem sou eu, por que eu existo, por que eu estou aqui, eu começo a sair daquela valsa do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e porque eu sei quem sou eu, porque eu estou descobrindo qual é o sentido para a minha vida, eu me torno autor, eu me torno responsável pelas coisas que eu estou buscando. Aldecir Magalhães, seja bem-vindo. No sábado eu comentei aqui que o meu terapeuta, o meu psicólogo também está participando da live, e ele acabou de entrar aí. Muito bacana. Então, a gente encontrar um sentido para a vida, uma razão para existir, nos torna senhores das nossas decisões, nos torna responsáveis pelas nossas escolhas e nos tira daquele papel de vítima, aonde tudo está acontecendo e eu não me aproprio de nada, não me responsabilizo por nada. Então, encontrar um sentido para a vida, e é uma caminhada longa isso, tá? Eu tô nessa caminhada tem 32 anos e acho que eu estou encontrando um sentido para a minha vida. Saindo daí, nós vamos para a questão do protagonismo. Tem pessoas que se colocam na condição de refém das dificuldades, que se colocam na condição de vítima de 2020, por mais difícil que ele tenha sido. Pessoas que estão sempre transferindo responsabilidades ou procurando um culpado. Quando eu me torno protagonista, isso nada mais é do que eu sou responsável por aquilo que está dando certo, porque eu fiz as escolhas que me levaram até aqui, tanto quanto eu sou responsável pelas coisas que não estão dando certo, porque eu fiz escolhas que não foram as mais acertadas. O que não significa dizer que eu fui inconsequente e fui irresponsável. Eu apenas não tinha condições naquele momento de fazer escolhas melhores ou escolhas mais acertadas. E aí, voltando lá no mindset fixo, para quem é contra o erro é um dos melhores caminhos para se aprender e para se crescer na vida. É pelo erro que a gente sabe o que não dá certo e a gente não repete mais aquela ação. A gente pode até errar, mas outras coisas não mais aquela. Então, você ser o protagonista significa você olhar para o que você errou, se responsabilizar por isso e seguir adiante, crescendo e fazendo as coisas acontecerem. Aí, nós vamos aqui para uma reflexão. Tudo isso aqui nós estamos ainda no ser, recapitulando a semana passada, e já já a gente vai entrar no fazer, o nosso planejamento. A gente vai entrar aqui na questão do que eu chamei de mentores, e algumas pessoas trouxeram isso nas lives. Quem são as pessoas com as quais eu me aconselho na vida?
Quando eu estou com uma dificuldade de natureza emocional, com quem que eu vou me aconselhar? Quando eu estou numa dificuldade onde eu vou tomar uma decisão que eu sei que ela é errada, mas eu estou a fim de pagar o preço do erro, com quem que eu vou me aconselhar que me tira daquela condição de ser conivente com o erro e me chamar para uma responsabilidade? Quando eu tenho que tomar uma decisão de transição de carreira, quando eu tenho que tomar uma decisão de conjugal forte, que às vezes tem casais que estão tomando a decisão de se separar e estão fazendo isso pela força dos seus impulsos e não estão se aconselhando com ninguém. Então, tenha mentores, tenha pessoas sensatas ao seu redor para se aconselhar. Tenha pessoas que, por mais que você não seja tão próximo dela, você sabe que ela é uma pessoa lúcida. Então, assim, hoje eu me aconselho muito com o Aldecir, que está aqui, mas não me incomodaria nem um pouquinho, e também não é puxa-saquismo isso, de ligar para a Elaine Fernandes, que está aqui, e trocar uma ideia com ela sobre uma decisão que eu estou querendo tomar, e não sei se eu estou certo, se eu estou errado, eu ouvir o ponto de vista dela. É você buscar pessoas que te acessem na sua emoção, para que você consiga expandir a tua consciência e tomar uma decisão mais acertada. E aí, ainda no ser, a gente vai para a questão dos verbos. Eu comentei na live aqui que nós precisamos trocar alguns verbos quando nós vamos fazer alguma coisa de diferente ou alguma coisa nova na vida. E aí eu até trouxe exemplo aqui, ó. Muita gente fala assim, eu preciso fazer isto, preciso fazer aquilo. Com todo respeito aos fumantes, eu já fui um, todo fumante sabe que ele precisa parar de fumar, mas isso não significa dizer que ele quer parar de fumar. Com todos os respeitos aos gordinhos, e eu sou um, isso não significa dizer que os gordos, as pessoas gordas saibam que elas sabem que elas precisam emagrecer, mas isso não quer dizer que ela está disposta a renunciar aos prazeres da mesa. Então, quando a gente se deparar com alguma coisa que tenha lá, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu usar o verbo escolher. Eu escolho isto ou eu escolho aquilo. E eu me deparei com esse conceito com uma pessoa que não está aqui na live, mas eu acho que muitos de vocês conhecem, é a Ana Gallo. Eu fiz um curso com ela de comunicação não violenta e ela trouxe esse conceito. Gente, vamos utilizar na nossa linguagem, nas nossas tomadas de decisões, o verbo escolher. Porque quando eu escolho, não é nenhuma força externa, não é o Ministério da Saúde me advertindo que fumar pode causar câncer, não é o vigilante do peso, não é nada. Eu estou escolhendo porque eu estou expandindo a minha consciência em relação à minha qualidade de vida. E um outro verbo também que eu sugiro que a gente faça troca, caso a gente use ele, é o verbo eu devo fazer isto ou eu devo fazer aquilo. Sim, até deve, mas não é o sentimento que nos inspira a querer fazer aquilo que precisa ser feito muitas das vezes. Então, utiliza o verbo desejo. Eu desejo fazer um sacrifício financeiro na minha vida para que eu consiga guardar X dinheiro por mês. Eu desejo mudar a minha alimentação aqui ou ali para que eu possa perder alguns quilos por mês. Então é sair do preciso por escolho e do devo para o desejo. E aí a gente vai numa praia aqui, que eu confesso que ela não é muito a minha praia. Olá, Jéssica, tudo bom? Que é a questão da energia, da nossa saúde. E ela não é muito a minha praia exatamente porque ela entra numa área que é mais de alimentação, mais de atividade física, mas ainda assim dá para a gente conversar. Lembrem que nós estamos falando de planejamento pessoal. E o que essa energia tem a ver com esse planejamento? Com planejamento ou sem planejamento, nós temos algumas coisas que já estão estabelecidas na nossa vida. Horário de trabalho, horário de almoço, horário de jantar, horário com a família, algumas atividades à noite e outras finais de semana.
Quando a gente faz um planejamento pessoal, ao contrário do que se pensa, as coisas não facilitam. Elas acabam ficando um pouco complicadas, porque no meio de tudo aquilo que a gente tem que fazer, apareceram outras que decorreram do nosso planejamento. E aí, você está ok com a tua energia física, com a tua energia corporal, ajuda bastante. Então, a tua alimentação, ela é algo que pode te roubar muita energia quando você coloca uma alimentação errada no meio de um horário de almoço de dia de semana de trabalho. Eu, como eu sou um pouco gordinho e gosto de comer bastante, por algumas vezes eu faço alguma alimentação pesada, quarta-feira você sai para comer feijoada em algum lugar, nem preciso falar que toda a energia que eu tinha naquela tarde, o meu corpo gastou na digestão. E que as coisas que eu tinha que fazer na tarde, e até fiz, eu fiz com um sacrifício muito grande, porque eu fui muito infeliz na escolha daquilo que eu me propus em me alimentar. Então você ter uma inteligência que te leve a fazer escolhas saudáveis para a sua alimentação, acreditem, isso te dá mais energia ao longo do dia. Falando por mim, fazer atividade física não é a melhor coisa do mundo, nem a mais prazerosa. No entanto, naquele dia em que você faz atividade física, é como se você recarregasse a sua bateria. Metaforicamente falando, a bateria tu pega, tu coloca na tomada, deixa ela paradinha lá e ela enche. No nosso caso, nós temos que nos colocar em muita atividade física para fazer exercício, e isso sim recarrega a nossa bateria. Uma coisa que eu faço e sou testemunha de que funciona, a meditação e a oração. Eu gosto muito daquela meditação que eu faço pela manhã, porque ali eu consigo silenciar os pensamentos, e ao final de uma meditação que ela dura para mim em média 20 minutos, nos 5 minutos finais, eu começo a trazer para o meu pensamento as coisas mais importantes para mim naquele dia. Então, muitas das vezes a live que eu vou fazer aqui à noite, eu comecei a meditar sobre ela pela manhã. A energia que eu quero ter aqui para uma live agora à noite, eu comecei a me cuidar já desde de manhã, no café da manhã, no almoço. Então essas coisas, elas fazem com que você tenha mais disposição, mais energia. E leituras, por incrível que pareça, a leitura ela expande bastante a tua capacidade de direcionar seus pensamentos, você não divaga por coisas bobas e te mantém focado naquilo que você quer fazer. Eu estou nessa transição de sair do meu trabalho para o mundo corporativo, para o mundo virtual, para o mundo digital, e eu estou precisando ler muito, 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 muito sobre tudo isso. E eu posso dizer assim que eu consegui fazer uma virada muito rápida, que foram 3 ou 4 meses, graças à leitura e a tudo que eu estou estudando sobre isso. Então, se você fez o seu planejamento pessoal e o foco dele está na tua qualificação, ou o foco dele está no teu relacionamento conjugal, ou o foco dele está no teu financeiro, lance mão de apoio de leituras que vão te ajudar a pensar e a tomar melhores decisões ao longo do ano que você planejou. A leitura ela ajuda muito. Há uma coisa aqui que aqui a gente entra um pouquinho no fazer, mas não vou me aprofundar nele aqui, que é a questão do poder dos rituais. Quando eu me deparei com essa matéria, com esse artigo, o poder dos rituais, eu confesso até que eu olhei com uma certa ironia, porque por rituais eu entendi alguma coisa assim meia mística, meia esquisita, e à medida em que eu fui lendo o artigo, eu vi o quanto que ele é profundo e o quanto nós necessitamos dele. Eu disse lá atrás que Joana de Ângeles, em um de seus livros, ela escreveu assim: nós somos pessoas de hábitos. Quem não tem os bons hábitos, tem os hábitos ruins. Então, chegar atrasado é um hábito, chegar no horário é um hábito, comer muito é um hábito, comer pouco é outro hábito.
Quando a gente olha para a questão dos rituais, eu vou pegar um exemplo dentro do mundo corporativo, porque todo mundo aqui acredito que esteja numa empresa. O teu melhor funcionário, o teu melhor colaborador é aquele que tem uma rotina estabelecida. De manhã ele faz isso, às 9 horas ele faz aquilo, às 10 ele faz aquilo outro, ao meio-dia ele sai, 1h30 ele está de volta. Os rituais que nós temos, ou os hábitos que nós temos, é que fazem com que as coisas fiquem de maneira ordeira na nossa vida. Quanto menos hábitos, quanto menos rituais as pessoas têm na vida pessoal ou na vida profissional, mais as coisas caminham ao bolero do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então tenhamos hábitos que edifiquem, que solidifiquem aquilo que a gente planejou. Tenhamos hábitos, já que para nós, muita gente aqui está em busca de uma saúde, de um corpo mais leve, eu pelo menos, tenhamos hábitos saudáveis em horários estabelecidos com o qual o corpo consiga lidar bem na digestão de tudo aquilo e te garantir energia. Então, algumas pessoas que eu conheço que estão aqui têm filhos pequenos. A mãe, ela consegue manter mais a ordem dentro de casa, e o pai também, quando ele consegue estabelecer hábitos para com seus filhos e hábitos para com a sua casa. Porque se fica aquela coisa muito solta, acaba sobrecarregando uns, enquanto outros estão ali levando a vida na sua leveza, porque não tem hábitos, não tem compromisso para fazer. Então olha muito para a questão dos seus rituais. Gestão de tempo é uma coisa também que faz parte dos rituais. Se você tem um planejamento pessoal, estabeleça um tempo do teu dia para que você leia ele todo santo dia. Por que ler o seu planejamento pessoal todo santo dia se foi você que escreveu e você é bom de memória? Porque olhar para aquilo te compromete com aquilo. Eu escrevi, eu quero, eu sonhei, eu escrevi. Então a gente sempre fala assim, olha, coloca a tua visão de futuro, coloca seu planejamento na porta do teu guarda-roupa para que quando você abri-lo, você possa olhar para aquilo e realmente fazer o que você se propôs a fazer. E por fim, a gente fechando aqui a questão do quem eu preciso ser para a gente poder ter um bom planejamento, eu deixo aqui uma dica que ela trata de, embora a gente já tenha falado disso, mas se aproprie da tua história. Algumas pessoas falam assim, Jean, eu queria ser mais novo para poder fazer tudo isso que você fala nos seus treinamentos, né? E hoje eu posso dar para essas pessoas a seguinte resposta: eu estou com 52 anos e estou numa transição de carreira que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na minha vida. Então, como eu não acredito que eu vá morrer cedo, pelo menos nos próximos 20 ou 30 anos eu vou estar aqui na Terra, então, sinceramente, não é tarde nem um pouquinho para quem tem 60 anos. Vai em frente, mete a cara, faz a sua transição de carreira e acredite, vai dar certo. E aqui a gente fecha esse resumo de quem nós precisamos ser e vamos entrar aqui no fazer. Deixa eu só pegar a folha aqui, ó, para que a gente possa construir bacana essa questão do fazer. Para que a gente... Lulu, como é que você tá, minha amiga? A Lourdes, a gente fez psicodrama juntos, eu, ela, Graciele Pisato, que estava aqui na live, a gente foi colega de terapia, de psicodrama, foram 3 anos bacanas que a gente viveu ali. Daniele, minha irmã querida, vamos lá. Quando a gente falou essa semana toda em planejamento pessoal, todas as pessoas trouxeram dicas de quem a gente precisava ser. A pergunta que eu vou deixar aqui e daqui por diante a gente vai responder é: tá, eu sei quem eu preciso ser, mas e aí? Como é que eu começo o meu planejamento pessoal? O que eu faço para que ele possa acontecer? Então, a primeira coisa existem
vários caminhos, existem bons caminhos, e o caminho que eu vou trazer hoje aqui, que é o caminho que eu utilizo, é um caminho que também é um dos bons caminhos e que levam as pessoas a chegarem no resultado que ela quer. Não é o único, não é o melhor, mas é um dos bons caminhos que a gente encontra no mercado. E esse caminho que eu trago para a gente construir aqui, ele se construiu comigo nos últimos 10 anos, acredito eu. Estou há 20 no mercado trabalhando com liderança, mas dos últimos 10, 8 anos para cá que eu realmente comecei a trabalhar a questão do planejamento pessoal. Então, quando você fala assim, ok, eu entendi quem eu preciso ser, agora eu vou construir o meu planejamento pessoal, a pergunta número 1 é, por onde eu começo? Como é que eu determino o que eu quero para mim? O caminho com o qual eu escolho, o caminho com o qual eu conduzo os mentorados é o seguinte. Acredito eu que todos vocês conheçam a roda da vida. Resumindo o que é a roda da vida, ela pode ser comparada a uma fatia de pizza ali com seus... Algumas pessoas têm ela com 8 fatias, com 10 fatias ou com 12 fatias. Cada fatia da roda da vida, ela é uma área da tua vida. Saúde, finanças, família, vida pessoal, relacionamento conjugal, tua carreira profissional, o seu cognitivo e por aí afora. Quando a gente vai começar a construir um planejamento pessoal, eu peço para que todos os participantes que estão no grupo ali, que estão na sala, eles olhem para aquela roda da vida e o primeiro passo é atribuir uma nota com a qual ele está se sentindo em relação àquela roda da vida. Por exemplo, eu vou olhar para a minha roda da vida e eu vou olhar assim, a minha parte de saúde, do qual eu qualifico ela de alimentação e qualifico ela de atividade física. Então, para mim, a saúde tem esse significado para mim. Hoje, eu daria uma nota 3 ou uma nota 4 para ela. Isso não quer dizer que esteja ruim. Quando a gente fala em roda da vida, eu gosto muito de usar a metáfora do lençol de pobre. O pobre, se ele cobre a cabeça, ele descobre o pé. E se ele cobre o pé, ele descobre a cabeça. O lençol não dá para cobrir tudo. Nessa metáfora, quem que é o lençol? É o tempo. Nós temos 24 horas do dia para fazer tudo o que a gente precisa fazer. Então, se eu estou priorizando hoje uma transição de carreira, se eu estou gastando mais tempo aí estudando, me preparando para fazer essa transição, é claro que eu vou ter que tirar esse tempo de algum lugar. Então, a nota que eu atribuo hoje para uma área da minha vida, se ela for alta, não quer dizer que ela está ruim, apenas quer dizer que ela está neste momento fora do meu radar. E se ela for uma nota alta, não quer dizer que está tudo excelente, ela apenas está no meu radar. Posto isso, o que era a roda da pizza com as suas áreas ali, depois que você atribuiu uma nota atual e uma nota desejada, eu vou para a seguinte etapa. Eu pego cada área da roda da vida, saúde, e coloco 3 linhas embaixo. Eu pego financeiro e coloco 3 linhas embaixo. Eu pego relacionamento familiar e coloco 3 linhas ali embaixo. E a pessoa ela começa a se posicionar diante daquilo, aonde ela escreve ali 3 resultados, resultado final. Ela tem que se imaginar lá em 31 de dezembro de 2021, quais seriam os resultados que ela gostaria de ter em cada uma dessas áreas. Não necessariamente ela tem que colocar 3 em todas, mas às vezes ela olha para uma área e fala, cara, isso aqui é importante para mim, e vai para a próxima e ali aparecem 2, depois aparecem 3 e assim vai indo. Depois que ela faz isso, a gente vai para o que a Fabiana chamou de Big Why, o grande porquê. A gente começa a conversar. Por que você quer este resultado para você? Por que, exemplo, ter esse carro em 2021 é importante para você? Por que fazer essa viagem para não sei aonde é importante para você? Qual é a grande riqueza, a grande vantagem de você trazer questionar os porquês das coisas?
Porque quando a gente faz isso, a gente está levando a pessoa a se questionar, a ela refletir sobre as escolhas que ela está fazendo para 2021 e ela consegue ali pela sua consciência, pelas percepções, pelos insights que ela tem ali, tirar aquilo que está lá para poder agradar os outros, para poder deixar o vizinho com ciúme, coisa parecida, e ela se apropria daquilo que faz sentido, que é importante para ela. Então, recapitulando, a gente olhou para a roda da vida, a gente lançou os resultados desejados para daqui a um ano em cada uma dessas áreas, perguntamos o porquê daquilo e aí vamos para a próxima etapa. A próxima etapa é você fazer uma lista. E eu gosto de estabelecer até 10 ações, o que eu vou fazer que vai me levar ao encontro dessas coisas que eu quero ter até dezembro de 2021. Então, na primeira lista ali com a roda da vida, o que aparece ali é o ter. Quero ter isso. Escolho ter isso. Só que eu só tenho se eu faço. E a próxima lista que a gente apresenta é a lista dos fazeres. Ok, se eu quero ter um carro, se eu quero viajar, se eu quero perder peso, se eu quero fazer uma poupança para 2021, o que eu preciso fazer que vai me dar esse resultado? Aí é quando a pessoa encontra um pouco de dificuldade em escrever coisas que façam sentido para ela. Porque enquanto a gente quer, a gente consegue ser criativo. E querer não dá trabalho para ninguém. Na hora que a gente vai para os fazeres, o que eu tenho que fazer, aí sim ali começam a aparecer as dificuldades. Vou pegar de novo o exemplo do gordinho, porque eu sou um, estou me enquadrando na conversa. Eu quero em 2021... e vou falar uma coisa que é verdade para mim, tá? Eu disse em uma live anterior aqui que eu quero perder 7 quilos até dezembro de 2021. Quero, preciso, desejo, tudo mais, que Jesus me abençoe. Só que para eu conseguir me livrar desses 7 quilos, eu vou ter que fazer uma lista de coisas que eu vou ter que deixar de consumir e que às vezes me dão prazer. Atividades físicas que eu vou ter que incluir na minha rotina. E não é que é ruim, mas não está no hall das minhas preferências. Então, quando a gente vai para o fazer, é que a gente encontra assim se aquilo que eu quero de verdade ou é só para inglês ver, entendeu? Mas tudo bem, a pessoa fez ali 10 ações ou até 10 ações do que ela vai fazer e que vai levar, e se ela fizer, vai levar ao encontro. Bom, apareceu aqui que meu vídeo pausou e já voltou e eu espero que ele tenha voltado. Se tiver tudo ok, dá um joinha aí, pelo amor de Deus. Se não voltou, alguém pode dar um suspiro, ó. Tô aqui. Elaine, graças a Deus. Então vamos lá. Aí você estabelece os fazeres. E depois que você estabeleceu os seus fazeres, eu gosto muito de fazer uma seguinte coisa. Eu escrevi 10 ações ali e não necessariamente aquela que está em primeiro lugar na minha lista é a mais importante de todas. Eu peço para que eles priorizem. Às vezes a coisa mais importante está lá no quarto ou quinto lugar, colocando por ordem de prioridade. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E por que eu peço para eles fazerem isso? Porque geralmente a gente se compromete com as 3 coisas mais importantes. E para quem conhece a lei de Pareto, lá o 80-20, é como se 20% das coisas que eu fosse fazer, elas me dariam 80% dos resultados que eu estou buscando. Então, depois de priorizado, a gente, depois de listado, a gente prioriza. E depois que a gente priorizou, aí eu vou entrar num termo técnico aqui que poucos talvez possam conhecer, mas essas 3 primeiras coisas da nossa lista que foi priorizada, a gente passa ela pelo SMART. Para quem não conhece, o SMART é um filtro, e eu chamo aquilo ali de filtro de gestão. Os grandes gestores, os grandes líderes, eles pensam de maneira SMART. O SMART
é um acróstico, que traduzido quer dizer esperto, mas que cada letrinha tem o seu significado. Então o S é lá, seja específico. A questão do ser específico é importante porque às vezes nós estabelecemos algumas ações que a gente vai fazer, que na hora que a gente vai contar para o outro que eu vou fazer, nem eu entendo o que eu estou contando. Então quanto mais simples, quanto mais específico for aquilo que eu disser que eu vou fazer, mais tranquilo é para mim dizer e fazer com que as outras pessoas entendam. Depois a gente vai para o M de mensurável. Existe um autor chamado Peter Drucker, e ele fala assim, aquilo que você não pode medir, você não pode gerenciar. Seja lá o que for que você vai fazer na vida, se não tiver um número no meio do caminho, você vai ter dificuldade de gestão daquilo. Não quer dizer que você não vai realizar. Vai, mas talvez você nem saiba que você chegou lá quando você chegar. Então eu trouxe o meu exemplo dos 7 quilos que eu quero perder até dezembro de 2021. É número. Eu consigo medir? Consigo. Eu subo na balança hoje, está lá o meu peso, que eu não vou falar aqui nem a pau. Mês que vem eu subo de novo, no outro mês eu subo de novo. Então, pela balança eu consigo medir se eu estou perdendo o peso que eu quero ou não. Depois vem o A do SMART, que é o atingível. O atingível quer dizer o seguinte, eu tenho o recurso que eu preciso para aquilo que eu quero fazer, eu tenho apoio das pessoas para aquilo que eu quero fazer, e a questão do apoio é importante, porque muitas das vezes nós somos casados e aquilo que a gente quer fazer vai dar uma bagunçada na rotina da família, e se você for casado e não tiver um ok da tua esposa, um ok do teu marido, isso vai te dar uma dor de barriga no meio do caminho que você não faz ideia. O R do SMART é a relevância. Por relevância a gente entende assim, importância. E a grande pergunta aqui é, que aí a gente cai lá no Big Why ou no grande porquê. Qual que é a importância disso que eu estou me propondo a fazer para mim e somente para mim? Já que eu me propus a fazer essas ações, por que elas são importantes para mim? E quando eu acho isso, eu me motivo. E o T do SMART é o tempo, que aí ele tem 2 viés. O primeiro viés é o seguinte, quando que eu vou começar a fazer e quando que eu vou terminar? É o primeiro viés do tempo. O segundo viés do tempo é quantas horas do meu dia ou quantas horas da minha semana eu vou dedicar a esse projeto. Então a gente fez ali a lista de tarefas, a gente priorizou, pegamos as 3 primeiras, passamos pelo SMART e a grande sacada do SMART é o seguinte, quando você passa alguma coisa pelas 5 peneiras e ela flui com tranquilidade, pode levar adiante que aquilo vai dar certo. Agora, quando eu passo aquela ação que eu quero fazer e ela engasga em alguma das peneiras, não quer dizer que ela vai dar errado. Apenas é um convite para você repensá-la, para saber se aquele é o melhor momento ou não. Aí, finalizado o SMART, quando eu não sei se a Lu está aqui, não foi a Lu, eu fiz uma formação que também não foi em psicodrama, mas foi em terapia de casal e família. Eu sou terapeuta. E lá na terapia, quando chega uma família ou quando chega alguém em conflito, em dificuldades, uma das atividades que a gente fazia com eles era criar um mapa de relacionamento, a rede de relacionamento dessa pessoa. E ali naquela rede ela colocava os nomes, qual que era aquela importância, qual que era a proximidade que ela tinha com aquela pessoa. E essa rede ela tinha 3 círculos, o círculo central, um segundo círculo e o terceiro círculo. Bem no meio do círculo está você. E quanto mais próximo do círculo, quer dizer que mais proximidade você tem com aquela pessoa. Por que a gente fazia isso? Por que eu estou falando disso? Porque às vezes a pessoa tem o problema e ela não sabe para quem é pedir ajuda. E aí quando a gente faz esse mapa de relacionamento dela e ela começa a olhar para aquilo ali, a gente pergunta assim, olha, como que seria se você pedisse ajuda para ela? Como que seria se você se aconselhasse com ela? Então ela chega ali com os pensamentos anuviados de problema e sai de lá com os pensamentos aliviados, porque ela olhou para uma ferramenta e encontrou ali possibilidade de se aconselhar com alguém. E agora, pegando isso e trazendo para cá para o planejamento pessoal. Você colocou ali o que você precisa fazer. Nós, sozinhos, não somos ninguém. Nós somos
pessoas de relacionamentos e precisamos das pessoas para poder conseguir aquilo que a gente quer. Tem um ditado que diz, eu gosto muito dele, que ele fala assim: sozinho eu chego mais rápido, é verdade, só que junto eu vou mais longe. Então a gente constrói com quem está na mentoria, com o grupo que está ali, essa rede de relacionamento dela, e ela começa ali a olhar quem são as pessoas importantes para aquele planejamento pessoal que ela está fazendo. Sim, o planejamento é só meu. No entanto, eu sei que se eu não tiver o apoio da minha esposa para algumas coisas, ele vai melar. Se eu não tiver o apoio de alguns clientes para algumas coisas que estão ali no meu planejamento pessoal, pode ser que não dê certo. Se eu não tiver o apoio de alguns amigos, de alguns familiares, pode ser que dê errado. Então a questão de você olhar para o teu mapa de relacionamento é importante para você ver quem são as pessoas que estão ali. E aí eu olhei, coloquei nome nas pessoas importantes ali, e a pergunta é: o que eu faço com isso agora, Jean? Quando a gente olha para as relações que a gente tem construída, há ferramentas, há modos de você fortalecer relações com essas pessoas, de você conseguir e ser mais colaborativo com essas pessoas, e já indo para o ambiente corporativo, há ferramentas que te ajudam você a liderar pessoas. No caso do seu planejamento pessoal, você vai olhar para cada uma daquelas pessoas e a partir de informações que a gente vai dar, que a gente vai projetar, você vai conseguir perceber aonde você está falhando com cada uma daquelas pessoas. E a partir da falha que você percebe, você vai estabelecer um mini planos de fácil implementação para se tornar essa pessoa mais próxima a ti. Não quer dizer que vocês não convivam bem, não quer dizer que vocês não se gostem um do outro. Mas tem relação que ela está morna, que ela está aquela coisa assim, meia Coca-Cola sem gás. E o desafio é você colocar vida naquela relação, porque aquela pessoa que está no teu mapa de relacionamentos, ela é importante para você. E aí nós ensinamos como fazer isso. E o último passo do teu planejamento pessoal escrito é você fazer a tua visão de futuro. A visão de futuro nada mais é do que você olhar para daqui a 3, 6 ou 12 meses. É como se você fizesse um deslocamento emocional, mental, daqui para até lá, e você se visse lá tendo conquistado tudo aquilo que você disse que você queria conquistar. E aí, só para efeito de data, você pega lá o dia 31 de dezembro de 2021 e você volta e você olha para o dia de hoje, deixa eu até ver que dia que é hoje aqui, dia 9 de novembro de 2020. Então imagine você lá no dia 31 de dezembro de 2021, olhando para o dia de hoje, 9 de novembro de 2020. Você conquistou um monte de coisas lá e aí você vai começar a contar por escrito o que você fez do dia 9 de novembro de 2020 até o dia de hoje, que é 31 de dezembro de 2021. Como a gente está falando de visão de futuro, é necessário fazer esse deslocamento emocional no tempo para você se virar na frente e olhar para trás e falar assim, cara, hoje eu consegui perder meus 7 quilos porque eu fiz isso, isso, isso. Consegui juntar meu dinheiro porque eu fiz isso, isso, isso. Consegui trocar meu carro, comprar minha casa. Consegui me casar finalmente porque eu fiz isso, isso, isso. Então você vai contar para você mesmo o que você fez, só que de uma perspectiva do futuro. Você vai estar lá olhando para cá e você vai contar. E aqui finaliza de uma maneira bem resumida o fazer do seu planejamento pessoal. É claro que tem um monte de pequenos detalhes, tem um monte de pequenas coisas, mas não é a parte essencial. Isso acontece durante a feitura do seu planejamento pessoal.